Paz e graça em nome do Senhor Jesus, amém. Convido você a abrir a palavra de Deus ao a primeira carta de João, capítulo 2. Estaremos hoje retomando ao nosso estudo de doutrina, nosso culto de doutrina, como fazemos todas as quartas-feiras. E Deus, através da sua multimisericórdia, multigraça, Ele tem nos chamado, Ele tem nos orientado, Ele tem nos feito caminhar dentro da sua graça, dentro dos seus preceitos, dentro de toda a sua vontade. E todas as quartas-feiras, reunidos aqui nós estamos, e a gente vem tratando do assunto dessa carta de 1 João, onde nas últimas mensagens, a última mensagem que o Flávio fez, recapitulando aqui um pouco do que ele falou do capítulo, do versículo 12 ao versículo 17, e aqui nesse contexto, o evangelista ele faz uma exortação à igreja. O evangelista ele faz um chamado aos irmãos a não se envolverem no pecado. Ele chama os irmãos a uma responsabilidade de caminharem segundo os preceitos de Deus. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: se porventura alguém pecar, nós temos um advogado justo e fiel, o qual é Cristo Jesus. Porque na realidade, todo servo do Senhor, por mais que ele lute, por mais que ele se esforce, por mais que ele tente, ele sempre vai fazer alguma coisa que desagrade a Deus. E nesse momento é que Jesus entra como o nosso advogado fiel e justo. Nós somos falhos, nós caminhamos, mas tropeçamos sempre. E o evangelista aqui, o apóstolo, ele chama a atenção para que a nossa ação seja como a ação de Jesus, para que a gente caminhe como Jesus, para que a gente faça como Jesus fez. E mais interessante, ele diz que se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nós somos sim filhos de Deus. Agora, se nós não guardarmos os mandamentos, as verdades dele, a verdade dele não está em nós. Nós somos mentirosos. João vem falando isso. Ele nos fala também de que não está trazendo um mandamento novo, porque na realidade esse mandamento não é novo. Ele vai dizer: olha, ame o seu irmão. Isso não é mandamento novo. Nós precisamos olhar como ênfase de que adorar a Deus em primeira instância e adorar e amar os irmãos como amamos a nós mesmos. João vem especificando isso. E ele fala que se nós estamos na luz, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Mas se nós odiamos o nosso irmão, nós não estamos na luz. E a verdade do Senhor não está em nós. E ele encerra dizendo que aqueles que andam nas trevas são cegos espirituais. Então, isso é um breve resumo do que foi pregado na semana passada aqui, com relação, na semana atrasada, com relação à doutrina, esse conceito de João na sua carta. Então, eu convido você a ler comigo do versículo 12 de João, 1 João capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Acompanhe comigo aí a leitura, por favor. Diz assim, versículo 12, Evangelho de 1 João capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tende vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora,
O mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, soberano Senhor, em nome do Teu Filho, eu quero Te agradecer, Pai, por esse momento de estar na Sua presença, por esse momento, ó Deus, de ler a Tua palavra, por esse momento em que me faço diante do Senhor para que o Senhor me use no apregoar da Tua palavra. Que a Tua multimisericórdia, Senhor, venha sobre todos nós. Que o Senhor abra os nossos corações e mente nesta noite. E que tudo, ó Deus, que nós façamos nesse lugar seja apenas para engrandecer o Seu nome. Abençoe, Senhor, toda a Tua igreja e nos dá, Pai, direção em toda a Tua verdade. Pois em nome de Jesus, eu Te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, depois de João exortar a igreja com relação ao pecado, com relação ao amor aos irmãos, com relação à verdade do conhecer de Deus, né? Depois dele fazer todas essas coisas, depois dele falar sobre que nós não devemos estar nas trevas, de que nós devemos amar os irmãos, João conclui com a exortação e ele chama a igreja a uma atenção. João, ele vem falando de uma questão muito interessante aqui. Ele vem chamando a igreja à responsabilidade das coisas de Deus. Mas João, quando ele começa aqui a falar, ele não dá a impressão ou seja, ele não quer passar a impressão aos irmãos de que acha que eles estão nas trevas. Na realidade, ele chama, ele exorta para que eles tenham cuidado, mas ele não quer deixar a impressão de que ele acha que eles estão nas trevas. E também, ele não quer passar a impressão de que ele está botando em xeque a veracidade do cristianismo deles. Ou seja, eu não estou desconfiando, eu acredito que vocês fazem isso, mas ele vem chamando a atenção para que eles não compactuem das coisas do mundo. Porque a grande realidade aqui, do contexto dessa carta, é que os falsos mestres são as pessoas desonestas, são os fraudulentos, são aqueles incorretos, são os lobos vorazes que tendem vamos dizer, a abraçar a igreja do Senhor, a deturpar aqueles que estão na fé. Esses sim, os lobos vorazes são aqueles que realmente ele vai bater de frente, ele vai chamar a uma grande responsabilidade. Mas os membros leais da igreja, aqueles que estão conceituados na verdade de Deus, ele na realidade não tem de forma nenhuma dúvidas sobre a caminhada deles. Mas claro, como evangelista ele tem que chamar atenção, como evangelista ele tem que se sobrepor e ensinar, porque foi isso que Deus exige, né, dele e de todos aqueles que estão à frente de uma obra do Senhor. E o propósito da realidade de João aqui com relação a esse ensino à igreja, na realidade o propósito dele aqui é confirmar a segurança do cristão genuíno. Olha, a caminhada é essa, então eu vou falar essa verdade, eu vou ensinar para que você se assegure nessa caminhada, para que você continue fazendo a vontade de Deus, para que você não dê ouvido a falsos ensinos, para que você não encha o coração com com aquelas coisas que não são, que não vêm da parte de Deus. E interessante também, é que além de se preocupar com isso, ele tende a tirar a segurança falsa que poderia se instalar pela simulação, pelo fingimento e pelo disfarce dos falsos mestres. Eles poderiam rebolar muitas coisas na igreja. Então ele fala isso aqui, ele começa falando à igreja para que eles se sintam seguros e não venham receber doutrinas falsas. Então, do versículo 12 ao versículo 14, João faz uma mudança de assunto. Então eu quero reler novamente com você, para que a gente possa entender. Versículo 12 ao versículo 14, ele diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo
porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tende vencido o maligno. É interessante nós observarmos aqui que João, ele divide os leitores em 3 grupos. Ele fala dos filhinhos, ele fala dos pais e ele fala dos jovens. E cada grupo dele, ele fala 2 vezes a cada um deles. João aqui, na realidade, ele não está falando de idade, quando ele fala filhinhos, quando ele fala de pais, de jovens, não. Ele não está se referindo à idade propriamente dita, como até a gente pode pensar lendo essa carta aqui. Mas ele se refere ao estado de desenvolvimento espiritual daqueles irmãos. Ele trata assim, porque na realidade, na família de Deus, existem membros de diferentes maturidades. Aqui mesmo nós temos jovens na fé, né? Por exemplo, o irmão Wilton é o nosso bebê em Cristo, né? Entregou a vida ao Senhor há pouco tempo, então ele está tomando o seu leitinho espiritual. Nós temos alguns membros um pouco mais veteranos, né? Então a diferença de maturidade é notória em toda a igreja. Então isso é algo em que permeia aqui no contexto desse texto aqui de João, certo? E a ideia que nos dá João com essa divisão é a seguinte: filhinhos, são os recém-nascidos em Cristo, são aqueles que começaram agora, são aqueles que receberam a palavra e se animaram com a salvação em Cristo Jesus. Os jovens são os cristãos mais desenvolvidos, são aqueles mais fortes, vitoriosos na luta espiritual. Esses são os jovens. Mas também tem os pais, aqueles que possuem uma profundidade, uma estabilidade da experiência cristã, ou seja, alguém mais maduro na fé, alguém mais conceituado, mais conhecedor da palavra. Então esses são os pais. Então do versículo 12 ao 14, logo na primeira parte do versículo 14, filhinho eu vos escrevo, e filhinho eu vos escrevi. Ele faz 2 colocações aí. Eu vos escrevo e eu vos escrevi. Os leitores de João, por eles terem nascido de Deus, por eles terem nascido no coração de Deus e terem aceitado Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles, na realidade, se tornaram filhos de Deus. Aqueles que nascem em Deus se tornam filhos de Deus. Como nós, por exemplo, nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós nascemos em Deus, nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos sim. Então, os pecados deles, os seus pecados, são perdoados por causa do seu nome. Olha aí o versículo 12, o que é que ele vai dizer? Filhinhos, eu vos escrevi, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Que nome? O nome de Jesus. Então eles são filhos de Deus, eles nasceram em Deus, mas na condição de pecador, como todos nós somos, os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. É por isso que lá, ele vai dizer no contexto aqui, no capítulo 2, quando ele fala na questão de Jesus sendo o nosso advogado, é porque só ele pode perdoar os nossos pecados, e mais ninguém. Então, o nome que representa todo esse contexto aqui é o nome de Jesus. E era isso que João vinha falando aqueles irmãos ali. Eles vinham fazendo, ele queria fazer com que eles entendessem que havia uma vitória sobre a coisa ruim, mas era no nome de Jesus, era em Cristo Jesus. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então apenas o nome de Jesus acarreta salvação para as nossas vidas. Não há uma outra saída, não há uma outra perspectiva. E era isso que João estava aqui falando àquela audiência, estava falando àqueles irmãos aqui. Olha, eu escrevi a vocês, porque os vossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. É como se nós estamos aqui reunidos, e eu posso dizer, irmãos, olhe, eu estou aqui pregando para que vocês entendam que os nossos pecados só são perdoados em Cristo Jesus.
Não é perdoado em uma outra coisa, não é penitência, não é isso, não é aquilo, não. É em Cristo Jesus, somente nele. Então, aqueles irmãos ali, eles conheciam e sabiam o que João estava falando. Então, eles conheciam o Pai, eles conheciam profundamente o Pai. Então, João vem especificando e mostrando a eles. E uma coisa interessante, quando ele vai na condição, na direção do Pai, olha o versículo 14. Filhinho, eu vos escrevi, ele já está falando uma outra coisa, porque conheceis o Pai. Eles conheciam o Pai. João aqui estava falando para eles, mas não era algo que eles não conheciam. João estava falando do que eles conheciam. Eles conheciam o Pai. E uma coisa interessante, muito interessante aqui, as primeiras experiências do cristão recém-nascido é se alegrar no Pai, porque recebeu a salvação e o perdão dos pecados. E isso aí, amados, é algo muito interessante, é algo fantástico, porque é o princípio da fé, é o começo da carreira cristã. Quando nós olhamos o versículo 13a e o versículo 14b, os pais que João se dirigia, agora são espiritualmente os adultos da igreja, aqueles mais velhos, aqueles mais sustentados na verdade de Cristo Jesus. Então, a primeira emoção deles, o princípio de todas as coisas, quando receberam o perdão em Cristo Jesus, o perdão dos pecados em Cristo Jesus, foi uma experiência que já ficou muito para trás. Como nós, por exemplo. Às vezes a gente fala assim, tem que reacender o fogo, aquele momento maravilhoso do começo da nossa fé, da nossa luta. Sim, tem. Porque ali foi algo que aconteceu conosco e que nós nos maravilhamos, o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Mas parece que no decorrer da caminhada, no decorrer da nossa vida cristã, parece que isso a gente esquece, parece que isso ficou para trás. Mas na realidade João chama atenção para isso, não ficou para trás. Nós precisamos nos lembrar, filhinho, eu vos escrevi, eu vos escrevo, eu falo de novo para vocês, para que vocês recordem, para que vocês percebam que os pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Amados, nós não podemos esquecer isso nunca, nunca. Os nossos pecados são perdoados porque o nome de Jesus existe, porque Jesus existe. Se não fosse Jesus, nós estávamos mortos espiritualmente. Se não fosse Jesus, talvez nós estivéssemos mortos até fisicamente. Isso é uma verdade inconteste para nós. João, ele vem falando isso aqui para que os irmãos acordem, para que eles renasçam. Muitos de nós podemos nos ver nessa questão aqui, nesse princípio aqui, nessa caminhada aqui. Quem não se lembra da sua conversão? Você lembra de quando você foi convertido? Você lembra daquela satisfação quando você saiu da água do batismo ali, daquele momento que você se levanta, daquela alegria, daquele mover do Espírito Santo de Deus sobre você? Muitos de nós podemos nos referenciar com isso, e nós não podemos esquecer de que os pecados são perdoados somente em Cristo Jesus. Amém? Mas uma coisa interessante aqui, quando ele fala da batalha dos jovens, que João fala, que João diz aqui um pouco mais na frente, nós podemos ver algo muito interessante aqui, porque os jovens, na realidade, eles lutam, aqui, claro, os jovens que eu digo são aqueles mais firmados na palavra, né, mais firmes, né? Eles lutam, eles conseguem vencer o maligno, como ele fala no último versículo aí, porque a palavra de Deus está no coração deles. Isso aqui é uma verdade muito interessante. A palavra de Deus precisa estar em nós todos os dias, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender todos os desígnios de Deus. A gente precisa estar firmado nessa palavra. A gente não consegue caminhar, a gente não consegue se direcionar nas coisas de Deus se não for através da sua palavra. Amém? Os pais aqui, a qual
João fala, eles progrediram muito, porque eles tinham uma profunda comunhão com Deus. Quando se tem uma profunda comunhão com Deus, se cresce espiritualmente, se cresce na fé. Por 2 vezes, João se dirige a eles empregando a palavra, uma palavra idêntica. Ele diz, conheceis aquele que existe desde o princípio. Olha o versículo 13, como ele vai dizer, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, vá ao versículo 14, ele diz, filhinho, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele fala para os 2 grupos a mesma coisa. Eu escrevi porque vocês conheceis aquele que existe desde o princípio. E quem é aquele? Cristo Jesus. É Deus. É Deus. Todo cristão maduro ou imaturo, ele conhece a Deus. Ele, na realidade, deve e precisa conhecer a Deus. Porque, na realidade, eles se entregaram, eles foram alcançados, eles estão vivendo o cristianismo. Por quê? Porque eles conheceram a Deus, e somente em Deus há o amor necessário para a vida de cada um deles. Mas o conhecimento de Deus amadurece com o passar do tempo. É muito interessante. Quando nós somos novos, convertidos, o nosso conhecimento, ele vem a degrau, ele vem subindo, ele vem fazendo com que aquele edifício de conhecimento cresça em nós. Então não é algo no estalar de dedo, não, é algo aos poucos. E os filhinhos, na realidade aqui que ele fala, eles conhecem a Deus como o Pai. É isso que ele diz aqui. Ele conhece a Deus como Pai. E os pais viram e conheceram todos os ensinos de Deus em suas vidas. Por isso há crescimento, por isso há mudança. Aquele que existe desde o princípio ensina, porque Ele é um Deus imutável, porque Ele é um Deus eterno. Aquele que existe desde o princípio é um Deus que não muda, como o homem muda. Nós mudamos. Às vezes a gente muda de atitude, a gente muda de opinião, a gente muda de direção, mas Deus, Ele é imutável. Ele foi, Ele é e Ele será. Amém? O nosso Deus é assim. Então, isso aqui é João chamando a atenção da igreja. E nós precisamos, amados, nos abraçar a esses contextos, porque a nossa caminhada cristã, ela tem muita dificuldade, mas porque muitas vezes nós não atentamos para as verdades de Deus. Por isso nós precisamos estudar, por isso nós precisamos sempre estar vendo a doutrina, nós precisamos estar botando isso no nosso coração, para que ventos de outras coisas não venham sobre nós, para nos fazer desvirtuar da fé. E entre os filhinhos e os pais estão os jovens, a qual João se refere. Versículo 13b e 14b, ele diz assim: jovens, eu vos escrevo porque tende vencido o maligno. E no 14b ele vai dizer: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. É muito interessante quando ele fala isso aqui, porque João aqui, ele afirma ao jovem que eles têm vencido o maligno. Olha, vocês venceram, vocês têm vencido esse vento de doutrina, vocês têm vencido aos ensinos errados que vêm sobre vocês, vocês têm vencido a desvirtuação que tendem a fazer contra vocês, vocês têm vencido. A luta de vocês tem sido vitoriosa, e é notória isso. Mas por quê? Ele vai dar um remédio. Por quê? Ele vai dizer: porque a palavra de Deus permanece em vós. Foi isso que eu falei há pouco tempo. Quando a palavra de Deus está em nós, a gente consegue ver o erro, a gente consegue perceber as coisas erradas que vêm. Em todos os aspectos, em todas as direções, a gente consegue perceber, porque a palavra de Deus revela tudo quanto não é correto, tudo quanto não é certo. João, ele mostra esse segredo da vitória, e essa palavra, amados, também é para nós, também é para as nossas vidas. Se nós queremos fazer a coisa certa, se nós queremos viver de acordo com os preceitos de Deus,
nós não podemos negligenciar essa palavra. Nós temos que mergulhar nessa palavra, lê-la, olhar, examinar. Nós precisamos meditar nela, e isso todos os dias, porque o falso ensino dos anticristos, eles são diabólicos, eles tendem a tirar o povo de Deus na direção da vida eterna, e se nós deixarmos, eles irão conseguir. E eles venceram, os jovens aqui que ele se refere, venceram. Por quê? Porque eles permaneceram firmes na palavra. Amém? Muito bem. Então, ele faz essa primeira exortação aqui aos filhinhos, aos pais e aos jovens. Claro, dividindo a igreja em 3 etapas de conhecimentos dos irmãos, com certeza com relação à área espiritual. Mas agora aqui do versículo 15 ao versículo 17, João sai de uma descrição da igreja para uma descrição do mundo. Observe que ele descreveu aqui como eles haviam conhecido Deus. Olha, eu vos escrevi por isso, eu vos escrevo por causa disso. Ele vem fazendo essa colocação, mas agora ele vai fazer uma descrição do mundo. E ele aqui na realidade dá instruções sobre a atitude da igreja para com o mundo. Observe aí: não ameis o mundo, versículo 15, ele está dizendo: olha, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É muito importante nós observarmos isso aqui. É muito importante, porque ele está exortando sobre o comportamento deles no mundo. E isso é algo que precisa nos chamar a atenção, porque na realidade ele vai dizer: ó, não ame as coisas do mundo. Aqueles que amam a Deus não podem amar as coisas do mundo, com certeza não. É isso que ele começa dizendo no versículo 15: não ameis o mundo. O mundo que João se refere aqui é um sistema mal organizado sob o domínio de Satanás. Porque a gente tem que entender isso aqui antes de entrar mais profundo nisso, porque lá em João 3,16 a palavra de Deus está dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ó, Deus amou o mundo, então por que eu não posso amar o mundo? A gente tem que entender isso aqui. Então, João está dizendo: ó, não ameis o mundo, mas lá a palavra está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui há duas coisas, aqui há 2 correlatos. Primeiro, João aqui está falando do mundo, das coisas más, está falando daquele mundo sob o domínio de Satanás. Como o Tiago diz, o mundo jaz no maligno. Mas lá em João 3,16 ele está falando de pessoas. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou as pessoas. Então há essa diferença que a gente precisa compreender para poder entrar nessa questão aqui. Então quando João diz lá no capítulo 3 de João, capítulo 3, versículo 16 de João, ele está falando de pessoas. Então a gente precisa entender isso aqui. Ele: não ameis o mundo, não ameis as coisas erradas, não ameis esse sistema dominado pelo inimigo. Então, nós somos intimados a não amar esse mundo. E isso é algo que nós precisamos entender, uma verdade precisa ser expressa. Porque aqueles que amam o Pai, o amor do mundo não pode estar nele, de forma nenhuma. Por quê? Porque aqui há uma exclusividade. Quem ama o mundo, exclusivamente está amando o mundo. Quem ama a Deus, exclusivamente está amando a Deus. Jesus até vai falar uma questão muito interessante, quando ele diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode. Porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas.
Jesus está falando aqui algo muito importante, algo muito interessante. Então, se nós não podemos servir a Deus e as riquezas, também não podemos amar o mundo, de forma nenhuma, porque o mundo é padrão dessas coisas, o mundo é padrão de tudo isso, e Deus é completamente avesso a esse sistema. Deus é luz, e o mundo jaz em trevas. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então esse mundo está corrompido, esse mundo está perdido. A amizade do mundo é a inimizade de Deus, Tiago 4,4. Aqueles que são amigos do mundo, se mesclam ao mundo, eles são inimigos de Deus. Então o amor do Pai não está no seu coração, não está nele. Então, quando ele fala de concupiscência, a concupiscência dos olhos, desejo desenfreado. Às vezes a gente fica falando sobre concupiscência e não entende muito. Desejo desenfreado, ambição, lascívia, libertinagem, cobiça, tudo isso é concupiscência. A concupiscência é algo que foge completamente aos desígnios de Deus. Então, aqui ele sai fazendo um alarde com relação às coisas do mundo. E no versículo 16, ele vai dizer, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui, João lista 3 coisas que há no mundo como modo padrão das coisas erradas. A concupiscência da carne, por exemplo, descreve a natureza caída do ser humano. O ser humano de natureza caída, ele é carnal. Ele não tem uma afinidade espiritual no seu coração. Ele não consegue pensar nas coisas do alto. Ele não consegue olhar e ver a beleza da criação de Deus. Ele não consegue perceber a presença de Deus. O que na realidade ele consegue trazer à tona são o que seus olhos veem, são o que ele consegue apalpar. É por isso que há muitas pessoas que não conseguem entender as coisas de Deus. Nós estávamos conversando lá no grupo, lá no Pedro, e ele disse uma coisa muito interessante semana passada. Ele disse que tem uma das pessoas lá que ele sempre está tentando pregar para ele, e ele foi e disse assim para ele: rapaz, acaba com esse negócio aí, porque o meu Deus é o meu dinheiro. Tudo que eu faço é porque eu tenho dinheiro, mano. Então eu não preciso desse Deus que tu está falando aí. É isso aqui que eu estou falando, a concupiscência da carne, dos olhos. Ele só consegue se agarrar àquilo que ele vê. Ele não consegue contemplar esse Deus tão magnífico que nós conseguimos ver e que nós servimos. Ele não consegue sentir o gosto desse Espírito sobre a vida dele, porque ele vive na concupiscência da carne. Ele vive mesclado a isso. Então, ele está no mundo simplesmente por estar, mas ele não conhece a beleza de Deus. Então, a concupiscência da carne é a esfera vamos dizer, da livre operação do mundo. É a concupiscência da carne. Mas ele também fala da concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nós vemos e pode nos fazer tirar o padrão de Deus em nossas vidas. Porque é algo que leva o ser humano a pecar, não como é que eu posso dizer? Não de dentro para fora, mas de fora para dentro. De fora para dentro. Ou seja, viu, colocou no coração. Viu e desejou. Viu e quis. Isso é a concupiscência dos olhos. É uma tendência a se deixar levar pelo erro sem investigar os valores reais. Será que aquilo é correto? Será que eu posso? Esse é o padrão da concupiscência dos olhos. Ver e não tentar discernir se é correto ou se é errado. Em terceiro lugar, ele fala da soberba da vida, ou seja, arrogância, vanglória, a ostentação, o desejo de ofuscar outros, porque tem pessoas que vivem assim. Tem pessoas que acham que são o bambambam, é o maioral de todas as coisas, e as pessoas estão sujeitas a ele. Ou seja, eu tenho, então você fica em segundo plano. Ou seja, a minha ostentação
você fica para depois, você fica na tua aí porque eu sou melhor que você. Então são pessoas que agem assim, isso é a soberba da vida. E há muitas pessoas vivendo nesse conceito de soberba da vida. Aí João fala que tudo isso não procede do Pai, não procede de Deus, mas procede de onde? Do mundo. Porque é isso que o mundo faz, é isso que o mundo cria, é isso que o mundo vive. E nós, como igreja do Senhor, não podemos viver esse padrão. Não podemos. Por isso que ele vem dizendo: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ele está dizendo aqui, ó, não ame isso, mas ame a Deus, ame os preceitos de Deus, vivam como igreja de Deus. Porque esse alerta aqui, ele precisa estar vivo em nós todos os dias, para que a gente não se mescle, não se misture a esse sistema. E no versículo 17, encerrando, João mostra a razão para não colocar o amor nosso no mundo. Primeiro ele vai dizer: porque o mundo já está condenado. O mundo está condenado. Esse mundo, esse sistema já foi. Ora, o mundo passa bem, é o que ele está dizendo aqui, ó, passa bem com a sua concupiscência. Ou seja, o mundo não vai sair disso aí. O mundo aí está caminhando a passos largos porque está achando que está certo. Então o mundo já foi, ele não há razão, ele já está condenado. O mundo com as trevas já está se ruindo, já está se deteriorando. E isso é uma verdade, irmãos. Quando nós olhamos esse sistema aí, a gente não vê diferença, a gente não vê mudança, não vê. As pessoas perderam o amor pela vida. A vida de ninguém hoje não tem mais valor, não tem. De forma nenhuma não tem. Hoje, se alguém roubar e for pego roubando ali, o camarada bate nele até matar, lincha. Esse é o sistema. Porque o mundo está se ruindo, está degredindo. Porque o mundo já está passando. Então, o mundo com as trevas, às vezes mescla a vida de pessoas. E essa vida, quando ela se mescla, ela rui, ela se destrói, ela se acaba. E os homens com a concupiscência mundana passarão juntamente com esse mundo, se acabarão com ele. Então, em Marcos 3, versículo 35, Jesus disse assim: qualquer que fizer a vontade de Deus será meu irmão, irmã e mãe. Não ameis as coisas que há no mundo, mas façam a vontade de Deus. Façam a vontade de Deus. O cristão, ele é confrontado a fazer uma escolha. Nós somos confrontados a fazer escolha todos os dias. Mas uma das grandes escolhas aqui, que eu posso ver nesse texto, é buscar fazer a vontade de Deus ou não. É isso que João está falando àquela audiência, falando àquela igreja. Faça uma escolha entre Deus e o mundo. Faça uma escolha entre a concupiscência do mundo e a vontade de Deus, mas faça uma escolha. Mas faça uma escolha correta. Mas faça uma escolha certa. Se obedecermos os seus mandamentos e não amarmos o mundo, nós poderemos nos lembrar de que esse mundo é transitório, de que esse mundo é passageiro e já está passando. Porém, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que fazem de todo o esforço a vontade de Deus, esses serão eternos, como Deus é eterno. Amém? Irmão, isso é uma verdade que nós não podemos esquecer nunca. Então, encerrando, eu quero ler um versículo para você que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Nós não vemos o sistema espiritual, mas ele é eterno, e ele é o melhor a se viver. Nós vemos o sistema ao nosso redor todos os dias, mas esse sistema aqui, ele é temporal, ele passa, ele é passageiro. Então que a gente possa fazer a escolha certa. Vivamos aquilo que nós não vemos, que é exatamente o nosso lado espiritual. Nós sentimos
mas precisamos viver com mais intensidade aquilo que Deus nos chama a viver. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente possa lembrar disso, que a gente possa sempre estar pensando nessas coisas. Há uma escolha a fazer, há uma sintonia maior para com Deus, mas nós só podemos nos agarrar a isso através da sua palavra. Venceremos o maligno se não amarmos ao mundo. Esse é o contexto. Amém?